uma pergunta: até quando? E eu gostaria de mais uma vez pedir para que você feche seus olhos para nós falarmos com Deus. Oremos. Pai Santo, por favor, fale conosco por meio da tua palavra. Continue, ó Deus, com cada família que está conectada, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, lá o Senhor estará. Essa é a tua promessa. E mesmo que conectados virtualmente, nós sabemos da tua presença no nosso meio. E por isso nós queremos te render louvores, como já foram cantados. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor permaneça conosco e fale conosco, acalenta o nosso coração e, ao mesmo tempo, que através da tua palavra nós tenhamos mudanças no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, a fim de que sejamos cristãos melhores, para a honra e glória do teu nome. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 1. Abacuque, no capítulo 1. Abacuque faz parte dos profetas menores. E Abacuque está... Você pode ir até Mateus e voltar algumas páginas, né? Se você perguntar onde está Abacuque, entre Gênesis e Apocalipse, aí para você facilitar a sua procura, a sua busca. Pode abrir aí no seu celular, no seu tablet. Importante a gente acompanhar, tá bom? Abacuque, capítulo 1, versículo 2 a 4. Bíblia na mão, Jesus no coração. Quem encontrou, diga: eu sou feliz. Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Quem não encontrou, diga: eu quero ser feliz. Vamos lá. É só para interagir um pouco mais. Vamos lá. O verso nos diz o seguinte: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. O nome Abacuque, alguns comentaristas bíblicos definem, né, na verdade, o significado como o abraçador, ou aquele que abraça. Provavelmente Abacuque viveu na época do rei Josias. Josias governou do ano de 641 a 609 a.C. Você sabe que Josias foi neto de Manassés, considerado um dos piores reis do povo judeu. Manassés, por exemplo, sacrificava os próprios filhos ao deus Moloque, ao deus dos Amonitas, e que são, na verdade, descendentes ali de Ló, que teve 2 filhos, né, Moabe e Amon, com as suas próprias filhas. E por este motivo, Manassés colocou o nome do seu próprio filho de Amon, que foi o pai de Josias. O povo vivenciou, no período de Manassés, um dos piores momentos de apostasia. E, de fato, Deus ele ficou muito triste com toda aquela situação. O povo abandonava Deus. Infelizmente, Deus, então, na sua misericórdia, na sua graça, enviava profetas para falar para o povo. Talvez Abacuque também teve o seu ministério, uma parte do seu ministério no reinado de Jeoaquim, que foi do ano de 609 a 598. Você sabe que houveram 3 invasões a Jerusalém pelos babilônios, ou babilônicos. A primeira invasão foi no ano de 605. A segunda invasão foi no ano de 597 e a terceira invasão no ano de 586. Isso antes de Cristo, logicamente.
Na primeira invasão, foram levados Daniel e seus 3 amigos. Nós estudamos isso recentemente na lição da Escola Sabatina também. E Abacuque, ele surge nesse momento de crise espiritual, crise moral. Abacuque, ele surge em um momento que as pessoas estavam completamente distantes de Deus e da sua palavra. E, queridos, Deus, ele começa a falar para Abacuque para que Abacuque pregue uma mensagem para o seu povo. E Abacuque, ele não entende por que a nação judaica seria levada cativa por uma nação mais ímpia do que eles, que eram os babilônicos. Ele não entendia muito bem o que Deus estava querendo fazer. E, na verdade, Deus, ele estava querendo cumprir o seu juízo em virtude da decadência espiritual do povo. E Abacuque, ele começa a questionar Deus. O livro de Abacuque, ele é dividido em 5 partes. A primeira parte, há um questionamento de Abacuque. A segunda parte, Deus responde para Abacuque. A terceira parte, continua o diálogo e Abacuque continua questionando a Deus. A quarta parte, bondosamente Deus responde para Abacuque. E a quinta e última parte, Abacuque faz um salmo, que é o capítulo 3. Abacuque, ele não entendia algumas injustiças que estavam acontecendo. Talvez você também não se contenta com algumas injustiças no nosso mundo. E Abacuque também não estava se contentando com tudo isso. Por exemplo, ao lado de um orfanato existia uma fábrica de bebidas alcoólicas. Houve um incêndio e a fábrica de bebidas alcoólicas ficou intacta, enquanto o orfanato ficou em cinzas, pegou fogo completamente. A gente não entende coisas assim. Numa perseguição policial, há trocas de tiro. A polícia vai em busca do bandido. E na troca de tiros, há uma bala perdida, e a bala perdida atinge a cabeça de uma criança de 9 anos de idade. Como entender algo desse tipo? Os bandidos saem ilesos enquanto uma criança inocente é atingida. A gente não entende essas coisas. Em um acidente automobilístico, um motorista bêbado, em alta velocidade, sai com o carro desgovernado, ele atinge um carro de uma família onde tem 5 pessoas. Infelizmente, toda a família vai a óbito, enquanto aquele motorista sai sem nenhum arranhão de dentro do seu carro. Como entender coisas desse tipo? Como compreender? E por isso que as pessoas questionam onde está Deus diante dessas injustiças que acontecem. Um pai de família morre por causa de um cigarro pedido em um beco por alguns bandidos. Ele não tem dinheiro, ele não tem 50 centavos, R$1, e ele então é assassinado, enquanto um bandido ele pega por volta de 10 tiros, 15 facadas, não morre, e um pai de família morre com um tiro ou totalmente inocente em uma situação. Segundo os dados da ONU, a cada 7 segundos morre uma pessoa com fome no mundo, enquanto há tanta fartura em países de primeiro mundo, há tanta fome e escassez em países de terceiro mundo. Por que tudo isso? Abacuque, ele queria entender o contexto que ele estava vivendo. Ele não entendia muitas coisas, e ele pergunta assim: até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai me salvar? Porque me mostras a opressão, a iniquidade, e ele começa a perguntar, fazer alguns questionamentos para Deus. A justiça é torcida, a lei se afrouxa. Justamente os
contextos sociais ou de injustiças sociais que nós vivenciamos aqui no nosso país, por exemplo. Queridos, Deus ele começa a responder para Abacuque. Eu gostaria de colocar uma das respostas de Deus para Abacuque. A primeira resposta de Deus está aí no capítulo 2, que diz assim: Abacuque, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Deus, ele começa a responder para Abacuque e ele diz assim: ainda que demore, espere-a. Por ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Paulo ele aplica esta passagem bíblica ao contexto do fim. Embora Deus estava falando para Abacuque não no contexto do fim, ele estava falando para aquele contexto de exílio babilônico. Mas Paulo ele toma essa passagem e aplica à volta do Senhor Jesus Cristo. E Deus ele fala assim: Abacuque, coloque numa tela de LED, coloque em um outdoor, e quando você colocar, essa visão ela tem um tempo determinado. E fala assim: ainda que demore, espere-a. Para Deus, a questão do tempo, o conceito de tempo, Deus é atemporal, ele está além do tempo. Né? Deus ele é onisciente. E a gente tem que entender que Deus ele tem um tempo determinado para a volta do Senhor Jesus. E fala bem assim: por ela certamente virá e não se atrasará. Talvez você olhe o ímpio. O ímpio, aparentemente, ele está bem melhor que o justo, muitas vezes. Parece que, muitas vezes, o justo adoece e o ímpio não adoece. O justo perde o emprego, o ímpio enriquece. Aí, a gente fica questionando, mas será que Deus realmente está no controle de tudo isso? E aí, a Bíblia diz assim: mas o justo viverá pela fé. A palavra fé, aí no hebraico, ela também pode ser traduzida por fidelidade. O justo viverá por sua fidelidade. Queridos, é no momento como este que nós estamos vivendo que nós temos que mostrar nossa fidelidade a Deus em todos os sentidos. Fidelidade no casamento, na família, fidelidade nos contextos que nós estamos vivenciando, no trabalho, na escola, aonde for, nós temos que mostrar a nossa fidelidade. Mostrar que nós temos fé, apesar das circunstâncias desfavoráveis que nós estamos vivenciando. Em breve, Jesus voltará com poder e grande glória. Milhares e milhares de anjos, milhões e milhões. E eu sempre digo, Jesus não está para voltar, Jesus está voltando. Não está para acontecer, já está acontecendo. E é nesse momento que nós temos que erguer nossas cabeças, porque a nossa redenção se aproxima. Crianças, em breve, elas serão trazidas para os colos dos seus pais. Eu estava pregando esse sermão uma certa vez e eu percebi que um casal chorava muito. Infelizmente, eles haviam perdido naquela ocasião, não fazia muito tempo, um bebê. Uma criança de 1 ano e alguns meses. E pregando esse sermão, eles viram essa imagem e a gente tem uma ideia de como será a volta do Senhor Jesus. Crianças serão devolvidas aos seus pais. O cemitério, que é um lugar de tristeza, de dor, de sofrimento, é um lugar que ninguém gosta de estar. É um lugar que ninguém gosta de ir. Mas no dia da volta do Senhor Jesus, vai ser um lugar onde haverá mais alegria e felicidade.
é no cemitério. É desse dia que Jesus ele diz: não tardará, não se atrasará, enquanto ele não vem. Continue vivendo por sua fé, continue vivendo por sua fidelidade. Deus, na sua soberania, ele responde para Abacuque: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Queridos, olha aqui para mim, por favor. Isso, dentro dos meus olhos verdes aqui. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Deus, ele não perdeu o controle deste mundo. Ele não vai perder o controle deste mundo. Não se cai uma folha qualquer, de qualquer árvore, sem a permissão de Deus. Mas para nós é difícil lidar com o silêncio de Deus. Porque Abacuque ele começa a questionar Deus, perguntando: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Até quando eu vou pedir para o Senhor me salvar e o Senhor não vai me salvar? É difícil você lidar com o silêncio de Deus. Muitas pessoas aqui clamaram, pediram, e Deus não respondeu. Deus não respondeu com sim. Clamaram pedindo, quem sabe, a cura de alguém durante essa semana. Lidar com o silêncio de Deus não é uma tarefa fácil para nós, no contexto que nós estamos vivendo. Mas Deus ele disse para Abacuque: Abacuque, você está questionando muito, você está duvidando de que eu ainda estou no controle. E ele diz: fique em silêncio toda a terra, porque eu ainda estou no meu santo templo. E aí eu tenho uma pergunta para você. E a pergunta é a seguinte: qual está sendo o seu comportamento, a sua reação a este momento de crise? Qual está sendo a sua resposta a este momento de crise? Eu gostaria de levar você a refletir. Você está com medo? Você está firme no Senhor? Você está inseguro? Você está triste? Qual está sendo o seu sentimento? Houve uma pesquisa no ano passado sobre a questão do tempo que nós passamos nas redes sociais. Para você ter uma ideia, o tempo médio gasto por dia nas redes sociais no Brasil são 225 minutos por dia. Isso dá quase 4 horas diárias. O brasileiro, ele é o cidadão que é o segundo, na verdade, no mundo, depois das Filipinas, que passa mais tempo nas redes sociais. E lendo algumas matérias nesses últimos dias, esse tempo tem dobrado, esse tempo tem triplicado, porque as pessoas estão em quarentena, estão dentro de casa, e a opção que elas estão tendo é ficar nas redes sociais cada vez mais. Seja no Instagram, seja no Snapchat, seja no Twitter, seja no Facebook ou no TikTok, que é a rede social que os adolescentes têm usado bastante agora. Nós temos que ter esse cuidado com os roubadores de tempo. E, queridos, houve também um acréscimo às assinaturas de canais, ou seja, de entretenimento, por exemplo, Netflix, Globoplay, HBO, Prime Video, que é do Amazon. Todos esses canais, eles tiveram um aumento significativo nas assinaturas. Inclusive, a Netflix aumentou a mensalidade, porque houve uma procura, existe uma demanda, e essas pessoas, então, elas estão cada vez mais conectadas. Qual está sendo a sua resposta a este momento de crise? Por exemplo, a indústria pornográfica,
ela também teve um aumento na sua audiência no período de quarentena. Lá na Itália, por exemplo, na Itália aumentou 57% o acesso. Na França, a 38%. Na Espanha, 61%. No Brasil, 50%. O que eu quero mostrar para você é o seguinte: onde você está investindo seu tempo neste período de quarentena? O que você tem feito? Qual está sendo a sua resposta? Aonde você tem buscado preencher o vazio que está dentro do seu coração? Nós temos que pensar sobre isso. Então, é importante nós pensarmos o seguinte: Deus, Ele quer que nós cuidemos do tempo que Ele está colocando diante de nós, nas nossas mãos. Por esse motivo, Paulo ele escreve aos Efésios: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Queridos, olha aqui para mim, por favor. Quantos livros você leu nessa quarentena? Você tem estudado a sua Bíblia? Você tem estudado a sua lição? Você tem lido o Espírito de Profecia? Você tem buscado mais conhecimento? Ou você está conectado às redes sociais todo o tempo? Ou você está assistindo série todo o tempo, de madrugada, virando a noite? Não tem possibilidade do Espírito Santo atuar na sua mente, porque você está com a mente cansada, sobrecarregada de tanta informação e, ao mesmo tempo, desinformação. Onde você está buscando preencher este vazio que só Jesus Cristo pode conceder? Só Jesus Cristo pode te dar a paz. E por isso ele fala: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, só em Jesus Cristo nós podemos preencher o vazio que nós estamos sentindo nesse momento. Qual está sendo a sua reação diante dessa crise? Como está sendo o seu comportamento? Eu quero levar você a pensar sobre isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto de Ellen White que diz assim: precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovamento da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Olha aqui, gente, ó, aqui, ó, atenção, isso. Eu fico pensando, quantos de nós estamos orando mais, estamos buscando mais a Deus? Eu estou vendo um movimento de oração de madrugada nas nossas igrejas. Eu sou adventista de berço, que eu nunca vi. As pessoas estão buscando mais a Deus. As pessoas estão clamando mais. As pessoas estão se entregando mais a Ele. Tanto de dentro da igreja quanto de fora. Mas é esse o momento para nós termos uma ressurreição da vida espiritual. Nós, quem sabe, estávamos mortos espiritualmente e talvez ainda estamos, porque nós estamos tentando remir ou quem sabe, buscar o preenchimento do vazio que nós estamos tendo nessa quarentena em coisas supérfluas deste mundo. Nós temos que buscar um reavivamento, ressuscitar a nossa vida espiritual. E ela continua dizendo assim: reforma significa uma reorganização, uma mudança das ideias e teorias, hábitos e práticas. Olha aqui, a reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e, no realizá-la,
precisam fundir-se. Não existe uma reforma sem um reavivamento. Não há como eu ter uma vida com Deus, um comportamento diferente se eu não ir na fonte, se eu não buscar na fonte, que é o Espírito Santo. Um verdadeiro reavivamento, a consequência é uma reforma. É uma mudança no comportamento, nas atitudes, nas palavras, em todos os sentidos da nossa vida. E é isso que Abacuque, ele pede para Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, que diz assim, oração de Abacuque sob a forma de canto. Ele faz um salmo e ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus está dizendo o seguinte para nós, queridos: aviva, que haja um reavivamento, que haja uma ressurreição na nossa vida espiritual. É isso que Deus está falando. E por esse motivo nós temos que buscar este reavivamento, esta reforma. Agora eu gostaria que você lesse comigo no versículo 17. Versículo 17, que diz assim: ainda que a figueira floresça, leia comigo aí, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Olha o que diz, gente. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos. Amigos, Abacuque, ele entende o contexto, ele entende as respostas de Deus, ele faz esse salmo e ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e não haja gados no curral. O que Abacuque está dizendo é o seguinte: ainda que eu perca o emprego, ainda que eu não tenha o necessário na minha geladeira, ainda que eu tenha algumas dificuldades, ainda que eu esteja doente. Talvez essa seja a sua situação neste momento. Alguns questionamentos surgem na sua mente, mas Abacuque, ele entende as respostas de Deus e ele diz: ainda que eu enfrente dificuldades e problemas, ele diz, mesmo assim, todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu sei que não é fácil, gente. Ter alguém doente na família. Ter alguém entubado na UTI. Eu sei que não é fácil perder alguém como talvez você tenha perdido durante essa semana. Eu sei que não é fácil. Mas é importante nós pensarmos que, diante dessa crise, desses problemas, Deus ainda está no controle da história deste mundo. Ele está no seu santo templo. E a nossa resposta a tudo isso é dizermos a Ele: Senhor, mesmo não entendendo os porquês, porque um dia, quando Jesus voltar, você poderá colocar a sua cabeça no ombro do Senhor Jesus e perguntar os porquês. Por que, Senhor? Por que aconteceu daquela maneira? Por que meu pai adoeceu? Por que a minha tia veio a óbito? A gente não entende, mas Jesus vai responder lá na eternidade o porquê de tudo isso que talvez você esteja passando. E ele diz: o Senhor é a minha fortaleza. Abacuque, ele define aonde nós temos que buscar forças nesse momento de crise. Nós não devemos buscar forças em séries, em filmes,
Nós não devemos buscar forças nas coisas deste mundo, nós devemos buscar forças única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. A questão é que muitas vezes nós queremos apenas a coroa de glória. Nós queremos receber apenas a coroa da vida, a coroa de ouro, mas nós não queremos, nós não estamos dispostos a pagar o preço pela coroa de espinhos. Queridos, nós precisamos entender que muitas vezes nós, neste mundo, teremos que colocar a coroa de espinhos para que lá na glória, lá no céu, quando Jesus voltar, nós possamos receber a coroa da vida eterna. Eu termino com essa história, com essa ilustração. Uma certa vez, um homem, ele perdeu a sua esposa. No final do dia, após a cerimônia fúnebre, ele tinha uma criança de 3 anos de idade. Seus amigos o convidou para ir para a casa deles e ali se hospedar. Ele disse, não, eu retornarei para minha casa e ficarei lá com minha filha. Cedo ele colocou a sua filha para dormir. E aquele homem ficou a noite toda rolando de um lado para o outro na sua cama, sem conseguir dormir. Ele havia perdido a sua esposa. E quando, então, de madrugada, a sua filha se aproxima dele e fala, papai, eu não estou conseguindo dormir. E aquela menina coloca a sua cabeça sobre o peito do seu pai, ele a abraça forte e ela diz assim, papai, está muito escuro, eu não consigo ver o teu rosto, mas mesmo assim, eu sei que o Senhor está aqui. Aquele homem, em lágrimas, ele fez a sua filha dormir novamente. Depois que ela dormiu, ele ajoelhou ao lado da sua cama e usou as mesmas palavras. Senhor, está muito escuro. Eu não consigo ver o teu rosto, mas eu sei que o Senhor está aqui. Talvez seja essa a sua sensação. Está escuro. É madrugada. Há o silêncio de Deus. Você clama, você pede. E parece que você não está sendo ouvido. Está escuro. Nós não conseguimos ver o rosto de Deus. Mas mesmo assim, nós sabemos que Ele está ao nosso lado. E que Ele nunca vai nos desamparar. Porque ainda que uma mãe esqueça do seu filho que ainda mama, Ele nunca esquecerá de nós. Nessa manhã, Deus estende a sua mão e Ele quer operar o milagre na sua vida. Eu gostaria de orar por você, mas antes de orar, eu gostaria de colocar uma música aqui para que nós possamos finalizar este momento. Preste muita atenção na letra dessa música. Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá.
Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir. Mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor. Prometo em mim, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar e o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. É isso, meus irmãos. Mesmo diante das circunstâncias, quantos desejam dizer para o Senhor Jesus: Pai, mesmo não entendendo algumas situações, eu sei que o Senhor ainda está no controle deste mundo. Em breve, muito breve, Jesus voltará com poder e grande glória. Ele não está para voltar, ele está voltando. E a nossa resposta neste momento deve ser: Senhor, aviva a tua obra na minha vida. Senhor, mesmo que eu passe por circunstâncias difíceis, mesmo que eu passe por dificuldades e problemas,
mesmo que as situações não sejam favoráveis. Como disse Abacuque, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro, bem presente nas tribulações. Se você quer depositar a sua confiança em Deus, colocar a sua vida nas mãos do Senhor, colocar a sua família nas mãos do Senhor, por favor, levante a mão, aonde você está, que eu quero orar por você. Continue com a mão levantada, vamos orar. Pai Santo e Eterno, obrigado pela tua mensagem que veio por meio da tua palavra. Senhor Deus, mesmo no momento de crise, mesmo sem entender algumas situações, mesmo questionando o Senhor, Abacuque no final entendeu que a tua bondade, a tua misericórdia dura para sempre, que o Senhor continua no controle deste mundo, apesar das dificuldades, dos problemas que venhamos enfrentar. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, cada pai, cada mãe, cada marido, cada esposa, cada filho, cada juvenil, cada jovem desta igreja. Ó Pai, visite cada pessoa, coloque um anjo para estar ao lado dessas pessoas. Ó Deus, nós oramos aqui pelas famílias enlutadas que perderam um ente querido durante essa semana. Ó Pai, conforte, console com a esperança do breve retorno do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a continuarmos com passos firmes e largos até a volta do Senhor Jesus. Permaneça conosco. Nós te pedimos, não porque nós merecemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.